Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, amigo e amiga da Central 3. Tem uma coisa, né, Paula? Essa coisa de chamar o amigo e amiga, bem-vindo e bem-vinda. Abrir um parênteses, colocar um A ou um O e fechar parênteses não é tão difícil, leva 2 segundos, né? Menos de 2 segundos. Eu entendo toda a questão ética, toda a mensagem por trás do X, né? No lugar do O. Quando você quer chamar todos e todas, você põe um X, né? É uma coisa atual. O E também, né? Ou E. Eu entendo a linguagem, eu entendo o simbolismo. Mas fica feio pra chuchu. O idioma português é lindo. Não custa nada um todos e todas. Não custa nada abrir parênteses e pôr o outro sexo ao lado. Gosto do idioma português. Assim. Não gosto de coisas dessa papagaiada. Embora também não goste da nova reforma ortográfica. Tenho um problema com ela. Ainda não me adaptei. Já são quantos anos? 1 década já, né? Faz tempo. E a gente ainda não se... Eu diria que eu já me adaptei. Já se adaptou? Você tá bem? Se caísse agora, eu ia ter problemas. Entendi. Um beijo pra Angélica Souza, que esses dias falou: concordo com tudo que você escreveu, mas tinha uma crase perdida ali. Procure. Eu procurei e encontrei mesmo, tinha uma crase errada. Eu uso muito crase errada, eu uso uso muito. Cometo o ato falho de chamar algo impresso de imprimido. Eu não sei se está exatamente errado, mas... eu cometo muitos erros. Aliás, o Alexandre Gisbrecht, né, um dia mandou no Twitter que eu cometi um ato falho de concordância num podcast da Trivela. E como eu gosto muito do Alexandre, eu vou responder com muita educação. Alexandre, eu tô tão preocupado com a concordância. Brincadeira, tô brincando. Mas vamos que vamos, né? E o rádio é ao vivo, né? A gente fala umas besteiras mesmo, né? Não tô aqui defendendo o falar errado, né? Do ponto de vista gramatical. Mas acho que o gostoso do rádio é por se tratar de uma conversa, né? Uhum. E eu não quero conversar com amigos que fiquem preocupados em não falar uma besteira por causa do erro de concordância, né? Exato. O que importa é ser entendido, tentando acertar ao máximo. E se o correto é feio pra chuchu, eu prefiro falar um pouquinho errado. Dá umas erradinhas pra não ficar... tem palavra, tem formação de frase que é muito feia também, embora o idioma português seja muito bonito ao lado do idioma italiano. Eu adoro o idioma italiano. Nada mais enternecedor do que uma criança italiana falando. Não sei se você já teve a chance de ver uma criança falando em italiano. Não. É a coisa mais linda do mundo. E há quem diga que o manual de redação, né, os manuais nos jornais, eles empobreceram o texto, né? Porque, porra... O cara é jornalista, cada um vira pra estilo, escrever, né? Exato. Pensou ter um manual da Central 3? Não pode falar... desse jeito, daquele jeito. O pessoal, inclusive, confunde demais a gente. A gente devia ser mais diferente, viu, Paulo? Muita gente fala, eu não sei quem é o Paulo, quem é o Leandro. Quando nos ouve. Você já deve ter ouvido isso, né? A voz de vocês é tão parecida. A voz tal, é parecida. Né? Aliás, o sábado passado, né? Houve o encontro de podcasts pela democracia teve aqui isso, em São Paulo. Teve isso. E a casa tava cheia, né? E eu acho muito interessante essa possibilidade, né, que a gente tem de encontrar as pessoas que a gente ouve. É uma coisa completamente nova, né? Eu fiquei pensou um dia eu tô saindo da faculdade ali em 2006 e eu dou com o Cláudio Zaidan no ponto de ônibus. É a loucura, né? É verdade. Ou se... Né, eu que cresci, né, Leandro e a mim, sonhando em ir na pizzaria 1900 só pra ver onde é que aconteceu o Esporte Bandeirantes nas segundas-feiras. E meu sonho, eu falo, não é possível, cara. Olha lá, o Edmundo tá na 1900. Deve ser uma pizza, um negócio de louco, né? E fui na 1900. Uma das primeiras coisas que eu fiz na vida... adulta? Na vida adulta não, porque eu já tinha uns 26 anos. A primeira coisa que eu fiz
homenageando uma nostalgia da infância, eu acho, foi uma visita à Pizzaria 1900. E vou te falar, viu? Quer dizer, eu não vou falar porque hoje eu conheço as pessoas da Pizzaria 1900. A pizzaria é boa, a pizza é muito boa. Mas para uma criança que sonhava com as grandes discussões do futebol brasileiro, regadas a mozzarella, eu ainda comia carne à época, sabe que eu não como mais carne, né? Tô há anos sem comer uma pizza de calabresa, mas enfim... Eu já te contei do... Eu falei tudo isso pra dizer que é uma loucura essa coisa de poder pegar o que tá no rádio, né? Imaginar sentar ali com o cara e tal, enfim. Já te contei da Lelis Trattoria, né? Que também faz parte do nosso imaginário, né? Porque era onde os representantes da mesa redonda, todo domingo à noite, iam jantar após o programa na TV Gazeta, né? Tomei um pé na bunda, né? Tomei um pé na bunda e saí andando desacorçoado. E dei de cara com a Lelis Trattoria. Falei, aqui, né? Aqui, vou comer aqui, vou afogar minhas mágoas aqui. Só que foi um pé na bunda dolorido. Eu tava sem fecha o apetite, né? Tem coisa que fecha o apetite. Eu dei 2 garfadas no talharim, chamei o garçom, falei, eu vou devolver o prato, mas por favor, fala pro cozinheiro que tá gostoso, não é culpa dele, o prato é bom, eu só tô sem apetite. Ele falou, pois não, falo. Fui embora e nunca mais voltei ao Lelis. Pretendo voltar ao Lelis sem pé na bunda, sem nada. Paulo Júnior. Ainda é Lelis Trattoria? Trattoria. Mas na fachada é só Lelis. Só Lelis, mas é Lelis Trattoria. Mas é só Lelis por uma ressignificação da marca? Né, as pessoas estão tirando tudo, né? O Barcelona tirou a sigla. O Barcelona acordou um dia e falou, vou tirar as letras. Eu não entendo assim, porque... Você já viu que a Riachuelo agora é só R... C-H-L. Sei lá, assim, foda-se a Riachuelo também. Aliás, o dono da Riachuelo é um desses, né? Um desses, turma do gargarejo na gentalha brasileira. Mas essa loucura, essa ânsia... Eu só queria dizer porque, assim, se um dia você resolver mudar o logo da Central 3, você me fala pra passar no RH, porque... O mundo tá acabando e os caras estão tirando as letras do distintivo, sabe? E outro dia eu tive uma discussão com um conhecido nosso, que você até conhece muito bem, né? Por isso que eu falei conhecido nosso. Que ele quis me explicar por que as sacadas do novo distintivo da Juventus... Quais times que mudaram? Atlético de Madrid, Juventus e mais um. Cada um tinha uma... E Paris Saint-Germain. Cada um era uma sacada, porque segundo as palavras do próprio, a Juventus, ao virar aquele J moderno, lupo, né? Aliás, Juventus e Riachuelo, eu até consigo imaginar eles no mesmo escopo, em certo lugar dogmático social. Mas enfim, ele disse que agora a Juventus passava a ser um ponto da cidade. Agora a pessoa vai a Turim... E por causa daquele símbolo, ela vê na Juventus um lugar. É como ir num museu, como ir o chafariz, você joga moedinha lá, não sei aonde. Enfim. Você até falou, bom você falar de museu, porque a Pinacoteca aqui em São Paulo virou Pina Underline, né? Então. É complicado. Tiraram o Coteca. É complicado, mas assim, eu queria entender onde... um cidadão pensa que destruindo um distintivo de futebol, aquilo vai ser mais visitado. Eu sei que vai ter uma explicação, mas enfim, vamos nessa, né? Viva a pizzaria... e aliás, só para encerrar o assunto da pizzaria 1900, o negócio me angustiava tanto que eu perguntei pra dona. Eu conheci a dona da pizzaria 1900 e falei, como é que fala o nome da pizzaria? Ela falou... 1900. E aí o mundo desabou, né? Porque eu fiquei ouvindo foi uma pretzel, quesada. Foi uma infância inteira. E todo mundo que passou pela Rádio Bandeirantes ouviu muita gente falar 1900 e não é assim que a família fundadora a trata. É só 1900. A gente tem um programa pra tocar, né, Paulo? Tem. Vamos tocar o programa aqui. Milan de 2005 a 2007 é o tema, tá? A gente vai falar do Milan, mas vai falar também
para fazer um recorte não de anos, mas de momentos, é o Milan entre Istambul e Atenas, 2 finais de Champions League separadas por 2 anos. Ou ainda você pode interpretar esse programa como o elo entre Kaká e Modric, os 2 jogadores eleitos melhores do mundo, que sanduícham ali Cristiano Ronaldo e Messi, que nos Kaká últimos 10 ou Modric? Anos... Já para Kaká. Kaká, né? Kaká. Luka Modric foi eleito o melhor jogador do mundo nos últimos... Foi o quê? Semana passada, eu acho, né? Por aí, setembro de 18. E nos últimos 10 anos, só o CR7 e o Messi conseguiram este prêmio, que a gente não acha muito importante, mas enfim, vá lá. Antes dessa dinastia dupla, foi o Kaká, em 2007, o eleito. E mais que isso, o Kaká foi também o último, até hoje, a atuar fora da Espanha e ganhar a bola. Isso não deve ser pouca coisa no mundo dos que buscam a tal da bola de ouro. E na esteira do prêmio de gala, que é chato pra cacete, a gente assistiu na semana passada isso, tivemos essa eureka. Vamos resgatar, então, a história que tem o Kaká como fio condutor, que é a história do Milan de 2005 a 2007, mas não é apenas isso. No intervalo de 2 anos, o Milan foi da tragédia para a glória. E quando você sai da tragédia para a glória, você tem uma história a ser contada, né? É sempre legal essa redenção. E o Milan conseguiu reescrever a sua história depois de uma derrota absurda que aconteceu em Istambul em junho de 2005. É o Milan, portanto, de 2005 até 2007, um período em que o clube não contou com a ajuda do futebol do seu país. Vale lembrar que a época do Calciocaos, o escândalo de corrupção que tirou o futebol italiano, tirou o Calcio dos eixos. Nesse período também teve Copa do Mundo e a ironia, né? A Itália foi campeã mundial em plena época de total desprestígio, para falar o mínimo, do futebol local. E depois de formar um icônico time no começo do século, essa nova formação do Milan, nas mãos do treinador Carlo Ancelotti, também merece um lugar de respeito na história. É por isso que esse Milan do Ancelotti, do Kaká, é o time que a gente vai tratar hoje aqui no Meu Time de Botão. Dando o serviço do jogo-chave dessa história toda, que é o momento da desgraça, da derrota trágica. Liverpool 3, Milan 3, o Milan vencia por 3-0, tomou o empate do Liverpool, depois perdeu nos pênaltis, perdeu um gol absurdo na prorrogação, enfim. Milan, Dida, Cafu... Melhor goleiro que eu vi. Cafu, Stan, Nesta e Paolo Maldini. Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kaká. Crespo e Shevchenko. Que isso! Fina bosta esse time. Eu não sei se houve uma época do início da globalização em que todo cara era bom pra caralho. Porque você vê esse time e você fala, que é isso? Como é que tomou 3 gols esse time? É verdade. E ainda entraram o Rui Costa, o Serginho e o Thomasson. Esse Thomasson, o único que não era um bolão nesse time. Mas que hoje estaria no Real Madrid. Hoje estaria no Real Madrid. O técnico... Exagero mesmo. Carlo Ancelotti era o técnico. Liverpool, Dudek, Finan, Carragher, Sami Hyypiä e Traoré, Xabi Alonso, Steven Gerrard, Reese, Luiz Garcia, Harry Kewell e Milan Baros, técnico Rafa Benítez. Entraram o Hamann, o Smisser e o Cissé. Jogo, como a gente já citou, no Estádio Olímpico lá de Istambul. O Baros que tinha ele tem um circunflexo de ponta cabeça no S, né? Pois é. O que o transforma em Baros. E deitava no primeiro Inning Eleven, né? Ele era muito bom. Dentro sim, o Milan Baros. O jogo foi no Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Istambul, que significa Islã elevado, né? Bul é mais elevado e Stan Istambul. Veja você, que era Constantinopla, né? Que eu não sei o que significa. Os gols foram de Maldini no primeiro minuto do jogo, Crespo aos 38 e 42... Tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, Gerrard aos 8, Smisser aos 10 e Alonso aos 15 do segundo tempo, chutando o rebote de um pênalti que o Gerrard perdeu. Na disputa em pênaltis, Thomasson e Kaká marcaram, mas Serginho, Pirlo e Shevchenko perderam para o Milan. Shevchenko que bateu com a vontade absurda, de uma horrível formiga à beira da morte. O Reese perdeu para o Liverpool, mas como Hamann, o Cissé e o Smisser marcaram, o Liverpool ficou com a taça.
Falando em Estádio Olímpico de Istambul, você sabia que tem o Estádio Olímpico de Goiânia, né? Tem. As Olimpíadas de Goiânia me fugiram, mas não tem o Estádio Olímpico. Recuperando a campanha, quartas de final da Champions League, o Milan passou pela rival Internazionale, antes de passar pelo holandês PSV. O massacre, que foi o primeiro tempo, torna o resultado final bizarro. O gol que o Shevchenko perdeu no fim da prorrogação é uma das defesas mais inexplicáveis da história do futebol. E no papel, o Milan era mais forte que o Liverpool, que acabou sendo depois derrotado no Mundial de Clubes para o São Paulo, que soube usar, inclusive, muito bem o dinheiro da venda do Kaká. Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kaká é um meio-campo que habita o imaginário dos amantes do futebol que viveram aquela época. E um time que ainda tem Maldini, Nesta, Cafu, Shevchenko, enfim, é um esquadrão que precisava juntar os cacos para a temporada seguinte, precisava se recuperar, porque estava na cara que essa turma aí tinha bola para mais à frente ganhar finalmente a Champions League. Esse foi o segundo ano do Kaká no Milan, então vamos voltar um aninho. Já que o Kaká é o fio condutor, vamos falar do primeiro ano do Kaká no Milan, que foi um ano de Scudetto e merece ser contado aqui para a gente contextualizar. Ele foi vendido pelo São Paulo ao Milan por 8,5 milhões de euros e foi um debut e tanto. Ele jogou realmente muito bem, se adaptou muito fácil e para ficar na conta do lápis aqui, para fazer só a questão matemática, ele, por exemplo, vendeu mais camisas que o Rui Costa e o Rivaldo no seu primeiro ano. Isso é bastante coisa. E em campo ele pegou a vaga, inclusive, do português, já meio veterano ali, do Rui Costa, virou titular. Era peça fundamental no time do Ancelotti, que tinha uma transição rápida, né? O contra-ataque era muito rápido, ele carregava a bola muito bem e era veloz pelos lados, com o Cafu, com o Serginho, com outros jogadores, e pelo meio com o Kaká rabiscando ali. O Scudetto do Milan veio com folga, a pontuação final teve 11 pontos de diferença para a vice-campeã, a Roma, que por boa parte da campanha até perseguiu, mas não, uma hora largou mão. O Kaká jogou 30 partidas, marcou 10 gols e foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano. Ele ganhou o apelido de Ricky pela torcida, a torcida italiana chamava ele de Ricky Kaká, e por muito pouco não fez do Milan um finalista da Champions League logo de cara, logo naquele ano de 03-04. Isso não rolou porque nas quartas de final, depois de vencer o La Coruña por 4-1 no jogo de ida, o Milan conseguiu a proeza de tomar 4-0 na Galícia. E que coisa, né? Que um elenco tão forte desse tem duas, né? A gente já citou a final, tem essa eliminação constrangedora, né? O baque foi tamanho que a crítica chegou a temer que o time perdesse o pique na remada final do campeonato italiano, mas acabou mantendo a ponta. O Sheva marcou 24 gols, foi artilheiro do campeonato e era a estrela do ataque daquele time que em Istambul, como a gente já citou, tomou a virada das viradas contra o Liverpool. Ninguém poderia apostar que 2 anos depois seriam os mesmos times, eles voltariam a se enfrentar. Uma gracinha aqui pra gente ouvir e abrir os trabalhos de áudio. O Milan campeão italiano de 2003-2004. 7 minuti di recupero, sentite il coro del Meazza, si alza forte, davvero veemente insieme alle tante bandiere rossonere che stanno sventolando sugli spalti mentre la palla è stata già giocata da Dida e l'arbitro sta confrontando il suo cronometro mentre Milan sta per chiudere la sua azione offensiva, potrebbe essere l'ultima della partita. Ancora Milan in possesso del pallone, Rui Costa per Shevchenko, area di rigore, esce pallone dal lato corto, è finita in questo istante. Il 2 maggio del 2004, il 2 maggio del 2004 è il giorno in cui il Milan, campione d'Italia, conquista il suo 17° scudetto. Già nell'aria questo scudetto arriva con 2 giornate di anticipo a sancire una netta superiorità dei rossoneri e arriva di fronte all'avversario più forte, la Roma. Carlo Ancelotti, già campione d'Europa, può adesso fregiarsi anche del titolo di campione d'Italia. Titolo meritatissimo. Vamos voltar para o pós-Istambul, né? A gente
no começo já tinha falado sobre 2004, 2005, voltou um pouquinho para contar o primeiro ano do Kaká, mas acontece que agora a gente está no pós-Istambul. O Milan perdeu a final para o Liverpool e precisa juntar os cacos. Vale registrar que a Juventus ganhou o campeonato italiano de 2004, 2005, mas atualmente esse título não tem dono, porque a Federação Italiana revogou esse título sem dar o dito cujo para ninguém. Na pontuação, a gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Na pontuação final, o Milan havia terminado em segundo, mas ninguém herdou esse troféu. Para 2005, 2006, o Crespo, que jogou muito, fez inclusive 2 gols lá em Istambul no jogo final, foi negociado com o Chelsea. E para o lugar dele, o Milan contratou do Parma um menino de 23 anos chamado Gilardino. Mais experientes, mas também no setor de ataque, chegaram o Vieri, esse já terminando a carreira, sem contrato depois de jogar na Inter de Milão, e o Amoroso. Ele mesmo. Acho que 32 ou 33 anos ele tinha ali, jogador que tinha contrato com o Málaga. O tcheco Jan Kulovski, de 28 anos, também chegou e foi até que útil, jogador que jogava em mais de uma posição. O atacante dinamarquês Thomasson também estava na lista de dispensa, foi embora junto com Abbiati, Pancaro e Colottini. O futebol rolou, mas no final da temporada tudo se tornou um borrão por causa do Calcio Caos, Paulo Júnior. Você sabia que em 2005 eu estava no 3º colegial, né? Sim. E aí teve alguma prova, algum vestibular que eu fiz que o tema era corrupção. Aí eu fiz sobre o Calcio Caos. Muito bem. E não passei, né? Obviamente não passei no vestibular. Primeira semana de maio de 2006. Mas eu fiz isso em 2005, eu não estou enganado. 2005 já tinha a história toda, eu lembro muito bem de no 3º colegial usar o caos do futebol italiano numa prova. Mas enfim, primeira semana de maio de 2006, indícios de que o futebol italiano tinha podres pelo menos desde 2005. Olha lá, ganharam força e começaram a de fato incomodar as autoridades. A investigação ganhou o primeiro nome, Operação Offside. Não são tão criativos quanto os brasileiros, não né? Não são. Que já seria Operação Goleiro Ladrão. Satyagraha. E foi conduzida pelo Ministério Público de Turim. Como não encontrou provas de crimes num primeiro momento, a operação acabou arquivada. Alguns documentos, no entanto, ficaram ali pingando na área. A Federação Italiana de Futebol quis mexer de novo naquilo, até que chegamos no mês de maio de 2006, final da temporada, vésperas de Copa do Mundo, Milan brigando com a Juventus pelo Scudetto. Áudios e transcrições de telefonemas chegaram na imprensa, nos quais o Luciano Moggi e o Antônio Giraldo, principais diretores da Juventus, apareciam influenciando chefes de arbitragem nacional. O Luciano, que é o pivô do Calcio Caos, depois batizado de Calciopoli, dirigia a Juventus e também tinha o poder de escolher os árbitros escalados para as partidas da própria Juventus, além dos adversários diretos na briga na tabela. Os áudios mostraram que ele falava até qual tipo de postura o juiz deveria ter em campo. Muita vontade, obviamente não imaginava que estava sendo gravado. Enfim, um escândalo daqueles. O homem forte da Juventus pautava a juizada, só isso. A gente vai ouvir um pedacinho de um documentário chamado Operazione Offside, que é um documentário de televisão na Itália. E, claro, tem trechos dos grampos e tudo mais. Só pra gente ilustrar, vamos ouvir um pouquinho do diálogo dos canalhas. Ormai il rigore non è stato dato, abbiamo perso la partita, sa. Spenti i microfoni, i carabinieri intercettano una conversazione tra lo stesso Moggi e una sua amica, Silvana Garufi. La cosa, 2 gol annullati, un rigore. Sì. L'ho visto, uno scambio. Ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto. Mamma, signore. No, vero. Ho chiuso a chiave e portavo via le chiavi. Ora la prima Não deu pra entender nada, né? Mas com legenda até que dá pra entender. O italiano tem essa coisa incrível. Com legenda você entende todas as palavras. O Calcio Caos, que virou Calciopoli, viu? Inclusive mandar um abraço pro pessoal do Calciopédia.
foi uma ajuda e tanto aí, tanto conversando quanto com o que eles já têm à disposição no site deles lá para pesquisar. O se torna Calciopoli por causa do nome da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Que tinha um nome que me foge agora, mas terminava com Poli também, e foi essa ligação, em vez de Cautio-Caos, se transformou em Calciopoli, porque, afinal de contas, a sociedade queria algo parecido com o que foi a Operação Mãos Limpas naquele país. Enfim, Juventus campeã, mas a comemoração constrangedora. A Juve, com a taça na mão, não teve sorriso ali, nem engajamento da torcida. No fundo, todos ali sabiam que o título seria retirado do clube na justiça, e se não fosse, pelo menos, o título entraria para a história como uma conquista carente de credibilidade. Quando o time campeão na cidade de Bari voltou a Turim com a taça na mão, foi recebido pelos torcedores no aeroporto, mas eles estavam engajados em cobrar os diretores pela vergonha, pela fraude, e não em festejar a conquista, que já não tinha assim muito valor. Vale dizer também que as escutas foram feitas de forma ilegal, mas em investigação que era por causa de outra coisa, né? Miraram... Zona total. Estavam mirando numa coisa, acertaram em outra. Eram atos de espionagem não autorizada de diretores da Telecom Itália, a famosa TIM, que ironicamente é hoje a patrocinadora da Série A, né? A Série A se chama Série A TIM. E também espionagem do Serviço Secreto Italiano. Essa espionagem grampeou 5 mil cidadãos italianos, políticos e famosos inclusos, e diretores de futebol também. E nessa brincadeira de espionagem acabaram pescando o peixe errado. E assim, se você vai grampear 5 mil cabeças... Você vai achar, né? Vai achar coisa, hein? Gente vendendo até a alma, né? O que as pessoas não fazem nas suas vidas, né? Que loucura. Nada menos que 19 partidas do campeonato 04-05 foram elencadas com suspeitas de fraude relativas à arbitragem, direta ou indiretamente. Quase todos os times foram citados nos telefonemas grampeados, mas a maioria desses 19 jogos tinham Juve, Milan, Fiorentina ou Lazio. Foram os 4 times mais envolvidos, os 4 times fortemente punidos ao fim da investigação. Cartolas começaram a cair de seus cargos, incluindo, claro, toda a alta cúpula da Juventus. Os dirigentes das equipes recebiam informações privilegiadas sobre quais árbitros seriam escalados e também já combinavam como seriam as atuações desses juízes. Essa relação promíscua precisou ser combatida de forma exemplar diante da opinião pública, por isso, né, que o caso é tão famoso, né? Tentaram usá-lo para mostrar que, olha, não dá para ter futebol assim, né? Vamos ter que limpar de verdade. Acabou que a Inter ficou com o campeonato italiano daquele ano. O Milan fez 88 pontos, a Juventus 91. Só que o Milan perdeu 30 pontos, ficou com 58, ainda assim ficou em terceiro lugar, mesmo tendo 30 pontos tirados. A Juventus perdeu todos os pontos, então ficou com 0 e por isso, além de perder a taça do ano anterior, perdeu essa taça e acabou rebaixada, porque com 0 pontos você não vai a lugar nenhum, você já pode imaginar. A terceira na classificação final, que era a Inter de Milão, acabou se tornando, então, herdando a taça, virou a campeã naquele ano de 2005, 2006. E a Copa do Mundo chegando, né? Copa do Mundo na Alemanha, chegando a Copa de 2006. Vários jogadores da Juve e também do Milan na seleção italiana ali. O Buffon, inclusive, era um deles. E ele precisava responder se aceitariam jogar a Série B com o time mais popular do Brasil ou não. Eu lembro perfeitamente do Buffon nessa encruzilhada, né? Buffon, você topa jogar a Série B com a Juventus? E aí foi a hora que ele virou um mito na cidade, né? A hora que ele fala, fico, não vou para lugar nenhum. Foi aqui que eu caí e é aqui que eu volto. Copa do Mundo de 2006. Kaká, como a gente lembra muito bem, fez uma Copa discreta. Estreou bem na Alemanha, salvou o Brasil, fez o gol da vitória, mas não conseguiu brilhar, assim como todo o time brasileiro. A Itália, campeã do mundo, representa, para o momento ali do futebol no país, um grande contraste, né? Um notável contraste, já que a euforia com a seleção vencedora não tinha nada a ver
com a total depressão, né? Com baixo astral ali do futebol local, dos clubes do país. Isso foi tratado com requintes de crueldade, já que nos novos grampos, as novas escutas que foram sendo divulgadas, eles iam saindo ao longo da Copa, ou seja, um quadro totalmente bizarro, né? A seleção italiana caminhando rumo ao título lá na Alemanha e, ao mesmo tempo, comemorações com certo constrangimento, porque a liga local estava completamente comprometida, né? Para finalizar o tema Calciopoli, vale dizer que a apresentação formal da denúncia na Corte Federal Italiana foi no mesmo dia da semifinal da Copa, aquele jogo inesquecível entre Alemanha e Itália. Talvez o jogo que eu mais gostei naquela Copa do Mundo. Na vida? Não, naquela Copa. Foi o jogo da Copa. Eu acho que foi o jogo da Copa. Quanto ao Milan... Você gostou do Portugal e Holanda, a batalha? Comemorei porque tinha aquele match com o Felipão, né, digamos assim, né? Ainda estava... Eu já era bastante chato, eu achei uma merda o jogo. As pessoas comemorando, os recordes de cartões. Foi uma bosta. O jogo foi uma loucura. Dia de festa junina na escola, inclusive. Tem isso, né? A Copa sempre cai em festa junina. No Catar, não. No Catar vai cair, sei lá quando. Quanto às punições, né? O Milan, na primeira sentença, ele perderia 15 pontos e desceria de divisão. Ou seja, começaria com menos 15 na Série B. Só que... Não faz nenhum sentido, né? Você perder ponto para um campeonato que você já caiu, né? Caiu. E acabou... Hoje a gente sabe como é que funciona ali o pós-sentença, né? O Milan teve a sua pena abrandada. No fim das contas, todo mundo teve, né? Pena abrandada. A Juventus teve a revogação dos títulos 05-06, rebaixada para a Série B e começava com menos 9 na Série B de 2006-2007. A Fiorentina perdeu 30 pontos, não foi rebaixada, mas em 2006-2007 começava com menos 15. O Milan, a mesma coisa, só que começava com menos 8. E a Lazio com menos 3. Assim começava a Série A. Você prefere ser rebaixado ou começar com menos 15? Eu prefiro começar com menos 15. Eu não sei, é uma merda começar com menos 15, né? É uma merda, nossa senhora. Mas era esse o cenário para 2006-2007, o ano que a final foi de consagração milanesa. 2006-2007, portanto, e nesse clima de baixo astral, Shevchenko partiu, foi para o Chelsea, Rui Costa voltou para o Benfica, o zagueirão Stan voltou para a Holanda para jogar pelo Ajax, o Vieri, que não fez nenhum sucesso, foi parar na Atalanta. E a lista de contratações precisava ser criativa. Era difícil convencer os jogadores a irem para o Milan, né? Ou jogadores de outros países a jogar na Itália nesse período de nenhum crédito. E o primeiro nome já é bem criativo, não era assim uma bola cantada, né? Exato. Trata-se do Ricardo Oliveira, né? Ele teve passagem boa pelo Betis. Já contamos aqui recentemente, inclusive. E a quem uma ida ao Milan significava um salto na carreira, mesmo na situação caótica do futebol do país. O seu empréstimo, né, o empréstimo do Ricardo Oliveira, muito bem sucedido, por sinal, ao São Paulo, havia terminado. Outro jogador trazido pelo Milan que estava se sentindo dando um salto na carreira era o jovem Gourcuff, de 20 anos. Ele atuava pelo Rennes, da Itália. Chegou sem Da França. Chegou sem muita pressão e era um jogador para o futuro. Bonera, Brock e Favalli, 3 operários defensivos com já alguma idade, também estavam chegando sem muito alarde, porque eram jogadores broncos. E a principal conquista milanesa, na verdade, ali naquele mercado, era manter os seus principais jogadores, exceto o Shevchenko. Perdeu o Shevchenko, mas segurou o Pirlo, segurou o Seedorf, segurou o Gattuso e principalmente segurou o Kaká, que recebeu propostas formais para deixar o clube, mas falou: não, daqui não saio. Falou mesmo? Exatamente assim. Falou assim. Aliás, que golaço do Kaká, aquele contra o Juventus no Morumbi, né? Que golaço. Mas assim, você sabe que eu tenho um pouco de pé atrás com esses gols de arrancada, assim? Porque eu sempre acho que ninguém chegou também, né? Não existe o cara atravessar 60 metros no Morumbi e nem trupicar. Nem trupicou.
Enfim, se o país abrandou as penas para os clubes envolvidos no escândalo, a UEFA seguiu o mesmo caminho para o Milan. A princípio, os clubes punidos estavam fora das competições internacionais, mas rolou um bom café, um bom uísque, deu tudo certo ali no bastidor e a demonstração que a pena local foi abrandada facilitou a vida do Milan, que foi retirado, mas depois acabou devolvido à Champions League. Começaria a Copa dos Campeões na chamada terceira fase de grupos, né? A última pré. A última... antes dos grupos, então, antes, né? Terceira grupos. Fase de pré, né? Para chegar à fase de grupos. Isso, na terceira fase eliminatória antes dos grupos. Ou seja, dos prejuízos, até que deu para se virar, né? Tinha ali uma eliminatória para estar na Champions League de novo. E a temporada começou já com esse mata-mata. O primeiro jogo oficial da temporada foi Milan 1, Estrela Vermelha 0, pela Champions League, em 9 de agosto. O Milan alinhado com Dida, Cafu e Serginho nas laterais, Costa Curta e Simic na zaga, Pirlo, Sidorf, Gattuso, Kaká no meio-campo, ou seja, o meio-campo, Gilardino, que foi contratado, e Inzaghi no ataque. Inzaghi, o autor do gol, aos 22 minutos. Canta o Estrela Vermelha, Paulo, ou deixa pra lá? Posso cantar. Angelovic, Pantici, Bizevati, Jankovic, Perovic, Kovacevic, Georgiev, Gueye, Izivic, Bastá... Bastar não existe existe esse acento agudo. E o Milovanovic, esse era o time do Estrela Vermelha. Você acha que o Sidorf jogou muito mais que o Kaká? Não. Não, né? Não. Também acho. Tô condescendente com o Kaká hoje, mas acho mesmo que não. Também acho que não. Vamos ouvir. O Milan ganhou de 1-0, a gente tem áudio do gol de Inzaghi. Portsmouth. Perhaps a move to the Premiership coming up. Now in goes the cross, and Inzaghi! And it's the away goal for AC Milan, and Savina will need 3 to knock out the Italians. He just can't stop scoring in the Champions League. A torcida sérvia tem o costume de vaiar o gol do rival, não fica quieta. Vaia? Toma o gol e vaia. Eu acho interessante, não conheço outro país que tem esse hábito. Você gosta do Inzaghi, Paulo Júnior? Uma crônica do Arrigo Sacchi, certa vez. Gosto mais do que o Ibrahimovic. Tá, tudo bem. Te ajuda. Tudo bem. Que te ajuda. Acho que ele é um jogador honesto. Tem uma crônica do Arrigo Sacchi que o Rafael Piva sempre me passa, nosso amigo. Sempre e o Piva, quando assunto. Passa uma coisa, ele fica passando. Fica passando. Que no texto do Arrigo Sacchi ele fala que o Inzaghi comemora cada gol como se fosse o primeiro e o último. Eu acho interessante. Não sei exatamente o que significa isso, porque você nunca comemora o último gol, né? Você nunca sabe, a não ser que você seja... Não, e também assim, a primeira rodada do campeonato, você vai ter mais jogo, né? Sei lá. Mas eu gostei do que isso traz. Era um jogador muito engajado, o Inzaghi, sem dúvida. O Milan ganhou também o jogo. Fala essa coisa que comemorava o gol com muito ímpeto, que devia ser o básico, né? Devia ser o básico. Se você é o Pelé, que faz 80 mil gols e dá um soquinho no ar, tudo bem, mas o resto, eu não entendo como é que os caras fazem o gol enfim, eu também não tenho muitos gols na vida, não. Eu não sei fazer gol e pensar ao mesmo tempo. Gol de Inzaghi no jogo de ida, o jogo de volta 2-1. Também ganhou em Milão, classificou-se para a fase de grupo. 4 dias depois, estreia na Série A. Nova vitória, de novo 2-1, agora sobre a Lazio. Gols de Inzaghi e Ricardo Oliveira, o orelha de duende. Mais 3 dias... Bom Ricardo Oliveira, Bom Ricardo Oliveira. Ainda faz gol, né? O Gumex dele tá horrível, mas tá bom. O quê? O Gumex que ele passa na... né? O Gumex. Deixa o cabelinho dele tá pornográfico. Eu fui na estreia do Ricardo Oliveira no Santos. Estádio Bruno Daniel. Santo André e Santos. Eu falei, era bom, fudeu. O Santos trouxe o melhor centroavante da cidade, né? Ele era muito todo bom. Mundo queria, né? Era muito bom. Chutava até tijolo nos treinos no Canindé. Quem conta é meu primo Dedé, treinou com ele na Portuguesa. Não jogou, mas treinou. 3 dias depois, Champions League novamente.
E a estreia da fase de grupos foi tranquila. Céu de Brigadeiro, 3-0 no AEK de Atenas, em casa. Gols de Kaká, Gurkuf e Inzaghi. O grupo na Champions, aliás, né, Paulo, não era exatamente um grupo difícil, era um grupo acessível. Além do AEK da Grécia, tinha o Anderlecht da Bélgica e o Lille da França, que tinha no fundão do elenco um rapaz chamado Eden Hazard. Já estava lá? Estava lá, mas ainda era do fundão, né? Tinha 17 para 18 anos. Segundo quadro. Isso. A classificação no primeiro lugar aconteceu sem maiores sustos, ao passo que no italiano o Milan perdeu a primeira só na 7ª rodada e, sem considerar a punição de 8 pontos, tinha a melhor campanha. Seria o líder, portanto, não tivesse começado com pontuação negativa. Na rodada 9 veio um memorável Milan 3, Inter 4. Um dos derbys mais icônicos desse século. Um jogo em que o Milan quase conseguiu o empate depois de estar sendo goleado. Vamos dar a ficha? Dá a ficha pelo menos da Inter, já que o time do Milan é aquele mesmo, com o Kaladze. O Kaladze jogou esse jogo, mas era aquele time. Ambrosini no meio de campo. Mas era Seedorf, Pirlo, Gattuso, Kaká, Inzaghi e tudo mais. A Inter de Milão... Curioso é que... Quanto que estava no primeiro tempo o jogo? O primeiro tempo terminou 2-0 para a Inter de Milão. Porque são 3 mudanças no intervalo, né? O time do Milan. Entre o Gilardino, o Ricardo Oliveira e o Maldini no intervalo. No intervalo, exatamente. E logo aos 2 minutos do segundo tempo, a Inter faz 3-0. E aí, do 3-0 para o 4-3, muita coisa acontece. O Milan jogou na loucura. Júlio César, Zanetti, Córdoba, Materazzi e Maicon. Stankovic, Dacour e Vieira. Grosso, Crespo, Ibrahimovic. Não sei se eles exatamente. Um bom time, né? Bom, essas escalações estão meio confusas, mas acho que é isso, né? E o Crespo aqui jogando contra o ex-clube, né? Ele tinha ido para o Chelsea, mas logo foi parar também na Inter de Milão. Também não parava quieto. Entrou o Burdiço, entrou o Figo e entrou o Samuel. Exatamente. E no impacto dos pontos perdidos pelo Calciopoli, o Milan na rodada 14 tinha 20 pontos. 16 a menos que a líder Inter. Se tivesse aqueles 8 pontos que foram arrancados, a vantagem teria caído pela metade, de 16 para 8. E ao final do primeiro turno, com 31 pontos, o Milan era o quinto e já havia a líder Inter de Milão 20 pontos à frente. Ou seja, era quase impossível alcançar, mas o terceiro lugar era possível. O Palermo, o quarto lugar era possível, né? Porque o Palermo estava só 3 pontos à frente e ser quarto lugar se tornou sim o objetivo do Milan, porque ficar em quarto significa o quê? Classificar para a Champions League. Parecia do tamanho da pretensão do Milan em um campeonato com 8 pontos a menos, 8 pontos tungados. Porém, era tempo de retorno no campeonato italiano e tempo de mata-mata na Champions League. E a gente elege também o momento da cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Que chicote, né? E o bom desse negócio de rádio é que um dia pode deixar a cereja do bolo e encerrar ali mesmo o programa, sobe, o cara vai estar ouvindo, não vai entender porra nenhuma. Que sonzeira. Enfim, antes de partir para o mata-mata daquela Champions League, tem uma chegada de peso no clube em janeiro. Ronaldo, o fenômeno, chega decidido a dar uma nova volta por cima depois da Copa de 2006 e que ele se apresentou fora de forma, meio sem ambição, fez uma Copa esquisita. O Ronaldo, né, não conseguiu ser tão decisivo, obviamente, como 4 anos antes. Por 7,5 milhões de euros, a contratação tinha 3 pontos de crítica. O fato de ele ter sido ídolo do rival, 1, né? 2, o fato de ele não poder jogar a Champions League, ele já tinha jogado a competição europeia pelo Real Madrid. E 3, o fato de custar um dinheiro considerável para jogar só o campeonato italiano, né? Era uma só grana... meio campeonato, meio campeonato, né? Chegou no inverno, chegou em janeiro. Pegou a camisa 99,
gostava também, uma farra, né? Esse negócio do rival também, né? No fim das contas, o Ronaldo tá cagando também, né? Deixou a 9 com o Pipo Inzaghi e não foi de todo mal, até sofreu uma nova lesão grave no joelho já no ano de 2008. Fez 7 gols em 14 jogos naquele retorno do italiano e a gente tem o áudio do Ronaldo abrindo o placar no derby, né? Isso, ele abre o placar no derby e abre... é o seu primeiro gol, né? Seu primeiro gol com a camisa do Milan. Vamos ouvir. Na verdade, a gente vai, é daquelas narrações clubistas, né? Que tem na Itália, muito comum na Itália. Esse jogo passou na Bandeirantes, né? Passou, né? Passou. Vamos nessa. Parte Kaká centralmente verso Gattuso, Milan che prova a respirare dopo questo momento Inter. Ronaldo servito sul centro-destra, ancora Ronaldo, punto l'avversario, Ronaldo tiro di sinistro, Divani, il gol! Não caiu nenhum alambrado, como no primeiro gol do Ronaldo ao voltar ao Brasil, mas quase. Golaço. No Júlio César, né? Bola saindo do gol, né? Loucura, canhota do Ronaldo, sempre muito boa. Champions League? Isso, tá feita a homenagem ao Ronaldo, foi jogar no Milan, mas ele tá fora da Champions League. E tá fora do meu time de botão, né? Também. Não temos um programa sobre o Ronaldo. Se a empresa Nine quiser pagar cachê, a gente faz. Não, aí faz uma série. Faz igual aquele documentário do Vietnã lá no Netflix. Fica 80 horas falando a mesma coisa e depois batendo palma pra louco. A gente começa com São Cristóvão. Vamos que vamos. Traz o Marcelo Deduto e pergunta como é que foi compor Eu Sou Ronaldo. Não, pois Aí a gente recupera os figurantes da Malhação quando ele intercepta um passe da Suzana Verde. É uma loucura. Como jogou bola, mas que grande filho da puta, né? Que grande pateta de uma geração, né? Puta que pariu. Milan e Celtic, sem Ronaldo, já dissemos, não podia jogar a Champions League, parecia simples, mas não foi. 0-0 encardido na Escócia e o 0-0 seguia também no jogo de volta. O Boruc fazia chover em Milão, mas aos 48 minutos do segundo tempo começou a ganhar forma real a estrela de Ricardo Isaacson, o Kaká, que o levaria até a bola de ouro. Talvez um jogo de confirmação, né? Europeia, internacional, pro Kaká. Gol no jeitão dele, no estilo dele, arranca, drible em velocidade no final do jogo, sempre com muito gás, sempre com muita precisão na finalização. Salvou o jogo de ir para os pênaltis, o Kaká garantiu 1-0. Magrinho, mas suficiente, o Milan despachou o Celtic. Vamos ouvir então, vai Kaká, faz o gol. Ma se la stagione è quella giusta, lo si vede dai piccoli particolari, da messaggi che il destino ti dà. Boruc sembra un fenomeno e para tutto. Il Milan fa fatica e sembra non riuscire a poter far male. La solita musica, insomma, delle ultime settimane. La solita musica, fino allo swing di Kaká. Kaká entra in area, Kaká! Milan in vantaggio! 2 minuti, 20 secondi nel supplementare. Kaká ha fatto tutto lui, ha fatto tutto bene. Il Milan intravede i quarti. Colocamos um pouco do narrador aí, do chapelém deles, porque ele citou o Boruc, né? Diz que o Boruc pegou tudo nesse jogo e nos melhores momentos indicam mesmo que ele fez algumas defesaças. Numa falta do Seedorf que ele pega de mão trocada, é sacanagem. O Celtic jogou com o Boruc, o goleiro, Telfer, Naylor, Venegor, F. Hesselink. Ele mesmo. Snow, o Lennon, o Jarosik, o Nakamura, o McNemus, o McGeady e o Odia. Isso aqui não está organizado por posição, é claro. Um time que contou com duas apóstrofes, ou 2 apóstrofes, e 2 Mac. Né? 2 Mac. McGeady e McManus. Que beleza, hein? O técnico é ele mesmo, o Gordon Strachan. É ele mesmo. Segue a Champions League. Quartas de final.
quartas de final. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, sim, quartas de final. O Milan passa pelo Celtic e enfrenta o Bayern de Munique. Só que agora definiria na Alemanha, né? Isso, a gente sabe, é uma fria. Finalmente um teste à altura, né? Já porque o Milan não teve o adversário à sua altura na primeira fase e o Celtic também fez até demais de segurar o Milan por 180 minutos. 1-0 no jogo de ida em Milão, caminhava bem, gol de Pirlo, estava tudo tranquilo. Mas a 12 minutos do fim veio o empate. O Bayern empatou com o zagueiro Van Buiten. E logo depois, assim, em sequência, pênalti para o Milan. O Kaká foi lá, bateu 2-1 para o Milan, retomou a vantagem. Só que aos 48 do segundo tempo foi a vez... o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mais uma vez Van Buiten, o zagueiro, autor dos 2 gols da partida do Bayern, portanto, novamente empatou um 2-2 que complicou bastante a vida do Milan para o jogo de volta. Em casa, o Bayern jogava pelo 0-0 e pelo 1-1 e jogava com Oliver Kahn no gol, Lan, Léo, Otl, Van Buiten, Lúcio, Hargreaves, Salihamidzic, Van Bommel, Podolski e Mackay. Um time com bastante... meio retrancado esse time, né? E tinha o Podolski. Otmar Hitzfeld era o técnico. Era o treinador. Bom time também. Bom time. O Milan, esse que vem jogando, Dida com Odo, Cafu tá no banco. Nesta, Maldini, Ambrosini... Pirlo, Kaká, Seedorf, Gattuso, o Jankulovski titular, o Inzaghi também na frente, o Ricardo Oliveira está no banco, o Serginho também está no banco, o Serginho entrou no segundo tempo desse jogo. E atuação de gala, né? Resultado feito em 30 minutos, Seedorf e Inzaghi fizeram, Kaká e Pirlo acabaram perdendo grandes chances. Serginho também errou um passe que daria gol certo, mas enfim, o Milan deu um chocolate e surpreendeu. Na fase onde o La Coruña tinha machucado o torcedor do Milan na temporada anterior, dessa vez o time fazia uma partida para a história. Bayern de Munique 0, Milan 2 gols, como eu disse, de Seedorf e de Inzaghi. E temos a narração pela RAI? Temos 2 gols, hein? Vamos nessa. Seedorf, limite dell'area, Seedorf può andare al tiro, lo fa, gol del Milan, Clarence Seedorf, 27esimo, Milan in vantaggio, ma l'arma vincente, come ti dico, Inzaghi di testa, palla sopra la traversa, Seedorf per Inzaghi, posizione regolare stavolta, Inzaghi, gol! Adesso Pippo Inzaghi, il suo 6º gol in 6 partite al Bayern e adesso, come dicevo prima, al centrocampo, il suo avversario. Quando o narrador fala Pippo Inzaghi em posição legal, isso foi uma constante na carreira, né? Porque é o jogador que eu me recordo que mais testou linha de impedimento no futebol contemporâneo. No limite. Como jogava ali? Jogava no limite. Não era por burrice. Tem jogador que joga impedido porque é burro. Ele jogava testar mesmo. Pra testar mesmo. Chegamos em Manchester United. Isso. Grande semifinal, hein, Paulo Júnior? Não sei se você se recorda com carinho desses jogos. Eu lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente. Tava sem nada pra fazer nas tardes de 2007, viu, Paulo? Vi muito futebol nessa época também. Muito futebol. Pouca gente lembra que deu Manchester, mas ninguém esquece que o Kaká fez o gol daquela partida. O Manchester ganhou o jogo de ida na Inglaterra, mas o gol antológico do Kaká, passando pelo Fletcher, pelo Heinz, pelo Oshie, dando chapéu, jogo de corpo, foi uma jogada maravilhosa que mostrou a habilidade, o arranque, a força física, um gol espetacular. E aquele gol naquele momento, aos 37 do primeiro tempo, virava o jogo, né? Cristiano Ronaldo, aos 4 minutos, abriu o placar para o Manchester e o Kaká fez os 2 da virada. Gol esse típico do Kaká, né? Típico do Kaká. Meio habilidoso, mas meio trombador correria também, né? Deixa eu cantar o Manchester, Paulo. Mas eu te interrompi sem falar da virada, verdade, né? Teve a virada, exatamente. Veio a virada. O Rooney empatou aos 14 e virou nos acréscimos. Deu, então, 3-2 pro Manchester United. Deu 3-2 pro Manchester. A gente vai ouvir primeiro o Kaká falando um pouquinho desse gol, né? O segundo gol que ele fez nessa partida, que ele considera o mais bonito da carreira dele. E depois uma narração tipicamente inglesa do gol da vitória, o gol no Fergie Time. Você gostava do Fergie Time como conceito, Paulo Júnior? Não suporto, isso chama roubo. Vamos nessa. Tengo como uno dei gol più belli che ho fatto nella mia carriera. Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká davanti al portiere.
mi ha lanciato la palla, io ho fatto un scontro con Fletcher. And here, if it remains the same, but that year, Bayern Munich, mate, were you? Giggs. Rooney! Oh! How good was that? The big night gets a big finish from Wayne Rooney. Sometimes you hope they've produced. O Manchester jogou com Van der Sar. Os laterais, eu acredito que... Bom, tá tudo bagunçado aqui, né? O'Shea, Heinz, Brown e Evra. Fletcher, Scholes, Carrick, Giggs, Rooney e Cristiano Ronaldo. Que beleza, hein, seu Ferguson? Era bom, né, era o bom, Ferguson? Era Mas o bom. negócio do Ferg Time é muito acréscimo, velho. É muito acréscimo. Não tem cabimento. É muito gol com muito acréscimo. O Milan, o mesmo da última rodada, o time tem Odo, tem o Jankulovski, o mesmo time que a gente cantou na fase anterior. E chegamos à volta, Na né? volta, debaixo de muita chuva, viu, Paulo? Um chocolate. Chuva no Cangaíba ou chuva lá? Não, lá em Milão, mesmo. Lá em Milão. Porque às vezes o cara fala, esse jogo choveu, mas choveu na casa dele, né? Um dia meu pai falou, sempre que esse jogo acabou a luz, mas acabou a luz em casa. Não acabou a luz no jogo. Enfim, agora em Milão, Kaká faz a vaga ficar mais perto aos 10 minutos. Gol do brasileiro, 1-0. E a vaga segue na mão dos italianos. Ampliam aos 30 com Clarence Seedorf. A vantagem bastante confortável, dura e até perto do fim aumenta, né? O Gilardino amplia, faz 3-0 pro Milan. O Milan estava de volta à final da Champions League e a outra semifinal teve um duelo memorável entre Liverpool e Chelsea. Colocou novamente os Reds no caminho de Ancelotti, Kaká e companhia. Atenas chamava para um acerto de contas, ia acontecer novamente Milan e Liverpool. Que beleza, que delícia de revanche, de rematch, né? A gente vai ouvir um pouquinho desse chocolate, né? O dia do Milan 3, Manchester United 0. Rendeu, claro, boas sonoras aqui, narração de gol. Vamos lá, Milan 3, Manchester 0. Nesta, testa alta, arriva anche Seedorf all'inserimento, eccolo, va a cercare Kaká, attenzione Kaká, il tiro in rete! Kaká, ancora lui, 10 minuti, Milan è già in vantaggio. Esse foi o primeiro gol do jogo, o gol do Kaká, um golaço também no Kaká, estava encantado, né? Ele punha o pé na bola, a bola entrava. Fez até gol sem querer nesse ano, bastante gol sem querer, inclusive. Não sei se ele gosta, mas tava com o diabo no corpo, tava né? Com Teve o diabo. Um ano encapetado aí, baixou mesmo. Tava com o diabo no corpo, de fato. O Milan era muito mais tímido que o Liverpool em 2005 e perdeu. 2 anos depois, aqui em 2007, não era tão mais time assim, mas ainda era mais time do que o Liverpool para a final de 2007. O Milan jogou essa final com Dida, Odo, Nesta, Maldini, Jankulovski, Pirlo, Ambrosini, Gattuso, Seedorf, Kaká e Inzaghi. E o Liverpool? Pepe Reina, um curioso palhaço, caso, né? Um curioso caso de um agitador de vestiário que, porventura, faz às vezes de goleiro. Brincadeira, o Reina é um bom goleiro. A ordem tá meio confusa aqui também, mas vamos lá. Tem Carragher, tem Aguer, tem Fina, tem o Rees, Mascherano, Xabi Alonso, Gerrard, Zenden, Kilt, o Pinan. Time isso, né? menos estrelado, né? Menos estrelado. Do Liverpool. Tem o Peter Crouch no banco, tem o Harry Kewell no banco, o Arbeloa também entrou, o Sami Hyypiä tá no banco, o Bellamy, que era um doidaço, né? Ainda joga o Bellamy? Será que joga? Eu não tenho ideia, eu vou procurar. E aquela música da torcida do Liverpool pros espanhóis desse time, você lembra? Começava com o Rafa Benítez. Vou ver se eu acho rápido aqui. Então, tem a música do meio de campo que canta... Mas não é desse time. Eu vou achar e vou te mandar. Vamos ver se é isso aqui, ó. Acho que é isso aqui, hein?
Tá bom, é isso aí. Rafa Benítez, Garcia. A música do meio-campo tem o Sissoko, né? Tem o Sissoko, né? Joga aí na busca. Joga aí Xabi Alonso. Momo Sissoko. Aí já vai aparecer já. Se não aparecer aqui... Xabi Alonso, Momo Sissoko. Aquelas músicas de bebaça no boteco, assim, é boa. Isso, começa logo, gente. Que palhaçada. Melhor meio-campo do mundo. Melhor meio-campo do mundo. Que beleza, né, Paulo Júnior? Como é bom um pileque e algumas músicas para cantar com o sovaco suado antes de um jogo de futebol. Escalados os times aqui, um equilíbrio, dando o pontapé inicial no duelo de Atenas, equilíbrio completo por todo o primeiro tempo, boas chances de lado a lado, o Xabi Alonso muito bem em campo pelo Liverpool, isso não é o que eu lembro, é o que eu vi do compacto que está à disposição na internet. E o Kaká bem também, mas é uma falta que o Pirlo cobra que gera um gol cagado a 1 minuto do intervalo. O Inzaghi entrou acidentalmente na trajetória da bola, ou não, né? Tem gente que acha que foi proposital. Eu acho que foi meio que no desvio involuntário. E a bola saiu do Pepe Reina e entrou no gol 1-0, pertinho do intervalo. A gente teria esse gol aqui. Tem gol, a gente tem um gol sim. Vamos ouvir o gol e volta para o segundo tempo com o Paulo Júnior. Saco essas músicas que põe no fundo, né? É difícil. Mas um dia se eu ganhar na Lei Rouanet, que tá na moda aí, eu vou promover uma limpeza dos gols históricos do YouTube. Faz muito bem. Projeto com 1 milhãozinho dá pra fazer. Contrata uma molecada aí, te limpa esses áudios aí de gol dos outros. Dá pra fazer, já diria o outro. A narrativa é de busca pelo placar por parte dos ingleses, claro, e é o Gerrard quem perde a melhor chance no começo do segundo tempo, mas no fim das contas não são assim tantas oportunidades para o Liverpool marcar. O Dida só precisa defender mesmo essa oportunidade citada, uma finalização do Gerrard dentro da área. O Rafa Benítez tira o Mascherano, coloca o Peter Crouch, vai para o desespero, mas não dá 3 minutos e o Kaká baixa ali um espaço, dá um ótimo passe, deixa o Inzaghi na cara do gol, pipa o Inzaghi, dribla o goleirão, bota lá dentro, Milan fica pertinho do título, campeão. A revanche tá feita, né? Com participação gigantesca do Kaká, como a gente citou, descolando esse passe pro Inzaghi definir o jogo. Maravilha de passe, como citamos aqui, né? No limite do impedimento ali, no movimento do Inzaghi, o passe do Kaká sai milimétrico, certinho, uma tacada de sinuca, como diria Bruno Bonsante. Milan campeão da Champions League, voltando 2 anos na história, naquele desastre de Istambul. A gente precisa lembrar que, por exemplo, né, o Gattuso, dias após o jogo, ele ficou 7 horas na sala de troféus do Milan em uma reunião com o presidente Galliani, né, o presidente do clube. Ele queria sair do clube, ele estava conversando para tentar ir embora, por vergonha na cara, né? Ele estava com vergonha de voltar a trabalhar no Milan. Era o clube do coração, o clube que ele torcia, ele trabalhava no Milan já há 14 anos e não estava suportando a dor da derrota, ele queria ir embora. Foi convencido a ficar com a lembrança, né? Que é um dos argumentos usados para ele ficar, foi o seguinte: o futebol é dinâmico, de 2 em 2 anos as coisas mudam demais. Veja você, em 2003 ganhamos a Champions League, em 2005 perdemos. Vai saber o que vai acontecer daqui 2 anos. E dito e feito, né? Perdeu em 2003, foi vice em 2005 e foi campeão de novo em 2007. Na autobiografia, o Pirlo falou sobre Istambul, admitiu: pensei em desistir de jogar
porque depois de Istambul nada mais fazia sentido. A final da Champions League em 2005 simplesmente me sufocou. Inventamos uma nova doença com múltiplos sintomas, a síndrome de Istambul. Eu já não me sentia como um jogador, isso foi devastador o suficiente, mas pior ainda, não me sentia mais homem. O Pirlo, obviamente, sentiu muito também a derrota de 2 anos antes. Você leria a autobiografia do Pirlo? Não. Não? Não. Ele deve falar muito de vinho, né? Eu não sei, mas algumas perguntas a gente responde de forma direta. Não, né? Você lembra da coisa da resposta completa? Sim. Na escola? Uhum. O meu amigo Diogo tinha pavor disso. Ele falou, eu até estudei pra prova de história, mas aí é foda que o professor vem com aquilo de resposta completa, sabe? Eu queria poder falar sim ou não, sabe? Mas não vai dar, né, meu? Não vai dar. E o Diogo tinha uma outra boa, que ele falava, eu não acho a prova de história do professor Luciano difícil, mas é foda que ele vem com esses relacione. Ele tinha pavor da palavra relacione. Relacione esse texto aí. Enfim. Entendo, viu? Tá dada a lembrança. Eu uso entendo. Como entendo também Gattuso e Pirlo. É assim o futebol, viu, meninos? Grandes jogadores reagem de formas extremadas, às vezes, às grandes derrotas. Colocam suas carreiras em perspectiva e nem percebem, mas quando fazem isso, eles estão construindo um futuro vencedor, né? Você cria a vitória muito em cima do que você consegue absorver dos momentos ruins. Você acredita das nessa derrotas. Cascata? A gente aprende mais na derrota? Eu acho que não. Acho que tem uma frase que é boa assim. Acho que não. Futebol é assim mesmo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. O difícil é lembrar disso quando a gente ganha. Né? Quando a gente perde, a gente usa essa frase, mas quando a gente ganha, a gente costuma. E em cima disso, eu acho que quem ganha muito. Claro que tem o seu, por exemplo, Mano Ginóbili, né? Você tem umas cabeças privilegiadas no mundo que só ganharam, só tiveram glórias ao longo da vida, mas conseguiram entender tudo do jogo, né? Entender, inclusive, o lado de quem não virou nem alguém em condições de ganhar, né? Nem um jogador, um atleta de ponta, tudo mais. Mas de forma geral, acho que a derrota ela é menos opressiva com algumas partes do nosso psique, né? Na derrota a gente consegue pensar melhor em uma perspectiva de futuro. A vitória é um gozo. Entendi. Um gozo. Mas só faltava também o cara ser campeão e falar, não, a gente tem que aprender com essa vitória, né? Tem que construir o derrotas virão, né? Você ganhar a Libertadores, né? O Mundial, o cara chega e fala, tem que ver o que a gente vai absorver. Já tô pensando no ano que vem. Enfim, temos 2 joguetes aí pra... Não custa nada, né, a gente contar aqui que pra terminar essa história, porque o Milan depois disso, né, rala, hein? Para de ganhar título, passa um momento complicado, as estrelas somem do elenco, mas em 2007 ainda, o Milan ganha a Supercopa da Europa, vencendo um bom time do Sevilha, correto? Vamos cantar? Canta o Sevilha aí. Palop, Dani Alves, ele mesmo, Poulsen, Escudé e Dragutinovic, Jesus Navas, Martí, Renato Keita, Duda, o atacante é o Frédéric Kanouté. Kanouté doidaço, hein? Ele mesmo, do Mali. Kanouté doidaço. Luiz Fabiano, banco nesse jogo. Fabiano, banco. O Milan ganhou o jogo por 3-1, gols de Inzaghi, Jankulovski e Eli Kaká. O Renato fez 1-0, inclusive, o primeiro tempo, acabou com vitória do Sevilha. E esse jogo ficou marcado pela homenagem ao Antônio Puerta, né, jogador do Sevilha que tinha morrido em campo, e os dois times usaram o nome do Puerta na camiseta. Cafu e Emerson no banco, Dida e Kaká titulares. Cafu, aliás, muito no banco, né? Já muito nessa fase, o Odo dono da posição. E o Parreira achava que ele tinha que ser titular da seleção, mas também não sei dizer quem eu colocaria no lugar do Cafu em 2006. O que faz da vida o Odo hoje, que né? Faz o Odo? Máximo Odo. Ei, lá em casa. Ei, brincadeira. O que faz da vida o Máximo Odo? Sei lá. E a final do Mundial? Teve também, né? No fim de 2007 rolou. Saudades do Mundial, um joguinho, hein? Um joguinho bom, né? Bom demais. E foi contra o Boca Juniors, né? Tem que ficar se matando pra ganhar do campeão japonês. Aqui o pau quebrava. O Boca Juniors tinha vencido o Grêmio. Deu um cacete no Grêmio, né? Essa aqui é a verdade. Na final da Libertadores e chegou... Bom jogo essa final.
Essa do Mundial. Foi bom jogo. Foi 4-2 pro Milan, né? E o Boca Juniors sem o Riquelme, né? É importante a gente lembrar isso. Riquelme, que foi o principal jogador da campanha da Libertadores, não estava no elenco que eu canto aqui. Canta. Caranta, Ibarra, Maidana, Paleta, Morel Rodrigues, Batalha, Álvaro Gonzalez, Nery Cardoso, Éver Banega, Rodrigo Palácio, Martim Palermo. Eu mudei o ritmo justamente sem motivo nenhum. Só para deixar as pessoas sem entender. A última scratch do Milan, então, no programa. O time campeão do mundo já em 16 de dezembro de 2007 em Yokohama. Dida Bonera, Nesta, Calazzi, Maldini, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Kaká, Seedorf, Filippo Inzaghi. Entraram Brock, Cafu e Emerson. Treinador Carlo Ancelotti. Jogou muito o Kaká esse dia, e o Kaká jogou muita bola. Embora tenha tomado cartão amarelo, e isso é feio, viu, Kaká? Tomou cartão amarelo por quê? Não sei, tomou amarelo, tá na ficha aqui. Tá na ficha. Foi eleito melhor em campo. Mas o Calazzi foi expulso, tal qual o Ledesma. Posse de bola 50% para cada time, chutes a gol 16-14 pro Boca Juniors. Deu jogo, senhoras e senhores, mas não foi dessa vez. E honrando o futebol sul-americano, faltas 22-14 pro Boca, por favor, né? Tá bom também. Não dá pra ir até lá e não dar uma chegadinha também, né? Brincadeira. Terminamos, viu, Paulo Júnior? Já fomos bastante no tempo, inclusive. Já, né? Vamos... Oi. Rapidinho aqui, bem rápido. Em 21 de novembro de 2017, o Odo foi escolhido técnico da Udinese. Aí ele caiu em 24 de abril de 2018, com a Udinese no 15º lugar, depois de perder 11 jogos em série. Minha Nossa Senhora! Que loucura, Odo! Mas agora ele deve estar sem clube. Gosta do Tiziano Crudeli? Não, né? Tiziano Crudeli é não sei dizer, um Kaká Rossetti italiano, alguma coisa assim, né? Kaká Rossetti italiano. Ele é um torcedor do Milan, que o programa de clubismo na Itália lá, ele comemora os gols, dá murro na mesa. E a gente termina o programa com ele comemorando o primeiro gol de Milan em Liverpool, o jogo que a gente falou que a gente falou 2-0? Porque foi 2-1, né? Ou não? Foi 2-1, o Liverpool fez um gol no finalzinho, deixa eu voltar aqui. Acho que eu tô ficando maluco, ou não? Foi 2-1. Cadê? 2-1. Afinal foi 2-1. É que como o Liverpool fez o gol quando o Inês já era morta, olha lá. Kuit aos 89. O Kuit fez no finalzinho. 89, o jogo foi 2-1. E a gente ouve aqui o Tiziano Crudeli despirocando com o primeiro gol do Pirlo. Vamos nessa, valeu, viu, Paulo? Valeu. Você sabia eu não sei se eu li isso ou se alguém contou ou se eu tô ficando louco, que o Andrea Bocelli, ele quase ficou cego jogando futebol na infância, né? Mas ficou, né? Ficou, mas não não por causa disso. Não 100%. Tá. Eu acho que ele tem um pouquinho, ou não? Não sei, mas ele tinha a visão inteira e jogando bola quase ficou cego. Acho que foi isso. Mas depois ficou cego mesmo. Eu não lembro, agora eu tô confuso, mas acho que essa história, né? A primeira lesão veio por causa que ele tava jogando bola. Eu acho que a cegueira vem daí. E aí, enfim... Daqueles assuntos que eu não devia ter começado, mas a gente tem que falar o que Steve Wonder não tem olfato também. Não sei se você sabe. Caiu um tronco de árvore no carro. Olha lá. Eu abri aqui. Andrea Bocelli nasceu com glaucoma congênito, que o deixou parcialmente cego. Com 12 anos, durante uma partida de futebol, levou um golpe na cabeça que fez com que sua cegueira fosse total. É isso, então. É isso. Não é que a bolada não causou a cegueira total. A bolada piorou a lesão. Por isso que o Davids, quando teve glaucoma, jogou de óculos, né? Inclusive era um ícone dos anos 90. Os óculos do Davids, que tinha glaucoma. Uma bolada nos olhos poderia... um abraço pro Tostão, inclusive, viu? Que abreviou a carreira por causa de uma bolada nos olhos. E pensar que o óculos do Davids, né, no Inning Eleven 1, era sinal de que o videogame tava no áudio, estourando. Né? Esses caras tão muito loucos. Já vai ter cheiro a televisão. Nossa...
Valeu, Júnior. Valeu. Vamos de Triziano Crudelli e Viva voltamos. Andrea Bocelli, hein? Viva Andrea Bocelli. Quindi anche in questo senso sì, però fallo a giudizio di Bonfrisco assolutamente ineccepibile, quindi la decisione di Fandel giusta anche questa volta.